O presidente Lula convocou, às pressas, uma reunião de emergência para lidar com um baque inesperado. Os Estados Unidos, sob influência direta da ilha trumpista, anunciaram novas tarifas sobre produtos brasileiros, especialmente do setor siderúrgico. E como resposta, Brasília acendeu o alerta vermelho. Só que vamos falar a verdade. Isso não é só sobre economia. Isso é um tapa na cara da diplomacia brasileira. É mais um capítulo de um Brasil que bate no peito dizendo que voltou a ser protagonista no mundo, mas que, na prática, continua sendo tratado como figurante pelos grandes. Enquanto o governo brasileiro insiste na retórica de diálogo multilateral, boas relações internacionais e parcerias estratégicas, a realidade vem cobrar a conta. Trump, mesmo fora da presidência, ainda dita o tom das decisões econômicas mais pesadas dos Estados Unidos. E Lula, que se gaba de ter laços com líderes globais, foi simplesmente ignorado. A tarifa atinge em cheio o aço brasileiro. Um golpe que afeta diretamente a indústria, os empregos e a economia nacional. A resposta imediata do Planalto? Chamar ministros, fazer pronunciamento, publicar nota. Mas no fundo, todos sabemos, o Brasil não estava preparado para isso. E pior, não tem plano B. Essa fragilidade é um sintoma claro de uma diplomacia que vive mais de ilusão do que de estratégia. O governo petista apostou alto em se reaproximar do Sul global, em posar de líder na América Latina e em criar discursos contra o imperialismo. Mas quando o jogo fica sério e os Estados Unidos impõem regras duras, o que sobra ao Brasil? Queixa formal, reclamação na OMC, chamado a solidariedade internacional. Desculpa, mas isso não funciona com Trump. Nunca funcionou. Ele joga pesado. Ele protege os interesses dele. E aqui está a diferença fundamental. Enquanto Trump governa com foco nos empregos americanos, Lula governa com foco em manter o discurso ideológico intacto, mesmo quando a realidade já o destruiu. E aí surge uma pergunta que ninguém da grande imprensa quer fazer. O Brasil realmente tem voz no cenário internacional ou só finge que tem? Porque, sinceramente, é constrangedor ver um governo que se diz forte sendo humilhado por um anúncio unilateral dos Estados Unidos. E mais constrangedor ainda é ver a base governista tentando minimizar dizendo que não é bem assim, é só uma questão temporária. Vamos conversar com a casa BRANCA.N, não é a primeira vez que isso acontece. E não vai ser a última. Porque enquanto o Brasil seguir confiando mais em narrativas do que em estratégias concretas, vai continuar sendo passado para trás. E a população é quem paga a conta. O mais preocupante é que esse não é um ataque isolado. É parte de um movimento de reposicionamento geopolítico. Os Estados Unidos estão, mais uma vez, mandando um recado claro. Quem não for competitivo ou submisso, vai pagar mais caro. E o Brasil, que insiste em se manter em cima do muro em questões importantes, como o alinhamento com os regimes autoritários, está colhendo o resultado disso agora. E vamos ser francos, onde estão os parceiros internacionais, que o governo tanto promove? Onde está a solidariedade do BRICS, dos fóruns regionais, da Unasul? Quando o Brasil é atacado economicamente, esses grupos se escondem. Porque, no fundo, essa tal de Aliança do Sul Global é um castelo de cartas sustentado por discursos vazios e reuniões caras. E o povo, o trabalhador da indústria, o pequeno produtor, vai assistir tudo isso de camarote, enquanto vê a economia encolher, a exportação travar e o emprego sumir. Enquanto isso, o governo segue priorizando encontros simbólicos e declarações para agradar a elite diplomática, em vez de agir com firmeza para proteger o que realmente importa. O Brasil, é hora de parar com o teatro e começar a agir. Se o governo Lula quisesse mesmo proteger o país, já teria um plano robusto de reindustrialização. Já teria ações concretas para reduzir a dependência de mercados externos. Já teria firmado acordos bilaterais com cláusulas rígidas de reciprocidade. Mas não, tudo gira em torno de relações ideológicas, não estratégicas. A ironia é que, em outros tempos, o próprio Lula criticava duramente esse tipo de vulnerabilidade externa. Dizia que o Brasil precisava ser forte, soberano, respeitado. Mas agora, no poder,
se contenta em ser convidado para a conversa e acha isso um troféu. A reunião convocada não passa de uma tentativa desesperada de mostrar reação. Mas reação de verdade exige postura, coragem e uma liderança que diga: se nos atacam, vamos defender nossa indústria com unhas e dentes. Mas o que vimos foi o de sempre. Notas, falas suaves e, claro, nenhuma medida concreta. De aqui está uma frase que precisa ecoar. Quem só reage com discursos será sempre atropelado por quem age com decisões. Se o Brasil quiser ser respeitado, precisa parar de esperar reconhecimento internacional e começar a impor respeito. Isso significa ter coragem de retaliar, de proteger o que é nosso, de bancar decisões impopulares lá fora, mas justas aqui, dentro. Porque a verdade é simples: nenhum país do mundo vai proteger o Brasil. Isso é função do governo brasileiro. E se nem isso ele faz, para que serve? Se você chegou até aqui e está indignado com o que está acontecendo, já deixa o like nesse vídeo, compartilha com quem precisa acordar e se inscreve no canal. Aqui a gente fala o que muitos têm medo de dizer. E mais, comenta aqui embaixo o que você acha dessa postura fraca do governo diante de uma provocação econômica tão clara dos Estados Unidos. O que você faria se estivesse no lugar de Lula? Aceitaria calado ou responderia à altura? Porque uma coisa é certa: quem não protege sua casa, perde o direito de chamar aquilo de lar. E enquanto isso, lá nos Estados Unidos, Trump sorri. Ele sabe que o recado foi dado. E o pior, sabe que o Brasil vai engolir calado.